Olá, gente. Hoje eu tô aqui nesse clima natalino pra fazer mais uma peça com vocês, tá? Pra gente executar mais uma peça. E essa peça é um home decor. Vocês vão aproveitar para fazer, presentear, né, vender, não sei. De repente, vocês podem utilizar, podem copiar, podem se inspirar, né, fazer o que vocês quiserem nessa peça. Essa peça, na verdade, é um presente que eu vou dar para uma amiga que recebeu o apartamento dela e ela quer, né, e eu ia ter que dar realmente um presente, eu pensei em comprar, mas eu achei que ficava mais bonito até, assim, mais, uma peça mais exclusiva se eu fizesse para ela. Ela tem um estilo, o apartamento dela é um estilo bem shade, na verdade, né? O que é o shade? Shade, na verdade, é uma mistura do romântico com o vintage, né? Então a gente pega um pouco da linha romântica com a linha retrô e aí faz o shade. E as pessoas às vezes ouvem falar shade chique, mas não sabem o que é. Então essa mistura mesmo do romântico, renda, fitas, flores e com aquela coisa, aquela pegada, né, retrô, que é o vintage, que tá aí e veio para ficar mesmo. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma tela, né, de 40 por 40, que conhecida também como canvas. Vocês podem também usar no tamanho que vocês quiserem. Eu acho um tamanho bacana, 40 por 40, porque fica um quadro, né, bem, não fica tão grande, não vai ocupar tanto espaço e também não fica tão pequenininho assim na parede. Mas aí, de acordo com quem você vai presentear, ou para quem, ou para sua casa, você escolhe o tamanho da tela. E nós vamos fazer também alguns recortes, vai ter alguns recortes que eu tirei na silhuete, mas também não é necessário que você tenha a silhuete para trabalhar com esse projeto, tá, gente? Por exemplo, eu vou usar um portãozinho. Então, o que vocês fazem? Vocês colocam lá no Google, portão, imagem, né? Aí você vai sair várias imagens de portãozinho. Aí você tira o que mais parecesse com esse projeto, imprime e utiliza. Eu imprimi tudo no papel 180 de gramatura, um cardstock branco, e vou trabalhar em cima dele, tá? Então, assim, eu vou agregar nessa peça também um pinheirinho. Por quê? Porque eu queria colocar alguma coisa que representasse a data exata do momento que eu estou fazendo, dando esse presente, que é o Natal. Como eu não poderia colocar muita coisa, né, muito objeto natalino, porque de repente não ia ser bacana você ter um projeto de Natal o tempo todo na sua parede, né? Então, eu vou colocar só um elemento dentro do contexto da peça, tá? Então, vamos trabalhar, vamos fazer, vocês vão ver os detalhes, eu vou dizer o que vai precisar no passo a passo, e aí vocês vão providenciando e vão fazer para vocês uma peça bem bonita, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, né, está a nossa tela de 40 por 40, e aqui estão as figuras que eu falei com vocês, né, que eu tinha recortado da silhuete. Isso aqui, na verdade, é uma gaiola, é uma gaiolinha, e eu vou utilizar como se fosse um portão, porque eu achei tão bonito assim, e ela parece, na verdade, quando a gente coloca em cima da tela, ela parece um portão, tá? Então, tem também aqui, ó, a cerquinha que eu falei, né, eu também cortei pela silhuete, mas vocês podem cortar, como eu falei, pelo Google. Eu vou precisar de três peças. Aí você mede o tamanho da sua tela, eu não vou dar medida, porque isso aqui depende da tela onde você vai trabalhar, tá? Tem um recorte aqui também. Esse recorte foi um presente de uma aluna que me deu. A Ada, ela me trouxe umas folhas, ela já vem cortada assim, tá? E eu vou usar também, vou utilizar também. Aqui tá o pinheirinho que eu falei, né, que nós vamos agregar ao trabalho. Ele é um pinheirinho natalino. Aqui vocês veem que tem um lugar, esses lugares vazados, é onde aparece aqui no meu dedo, esses lugares aqui vazados, é onde nós colocaríamos a neve, tá? A parte branquinha da neve. Bem, aqui é do portãozinho, eu vou deixar aqui do lado, né, do ladinho, enquanto eu vou colocar aqui, enquanto nós vamos trabalhar a tela. Primeiro a gente vai fazer o trabalho na tela. Então, o que eu vou precisar? Nós vamos precisar de pasta, uma pasta, tá? Uma pasta de modelagem, o gesso, né? Gesso,
e algumas tintas acrílicas, tá, gente? Então, não serve tinta PVA. Quer dizer, na verdade serve, mas acho que a acrílica para trabalhar com a tela, ela é melhor, dá um efeito mais bonito. Então, eu tenho algumas aqui, não são todas, lógico, que eu vou usar, mas eu coloquei aqui à minha disposição para que eu pudesse escolher, na verdade, o tom que eu vou aplicar aqui na tela. Tá? Um pincel, isso aqui é uma cola, não, essa aqui eu não vou usar, isso aqui é uma cola que ela, na verdade, é como se ela fosse um gloss, tá? É uma cola importada, vocês não precisam usar essa cola daqui especificamente. Por quê? Porque nós temos alguns relevos transparentes, temos outras opções também de uso de outros, né, marcas nacionais que a gente também pode usar aqui. Então, eu trouxe várias opções de uso, né? Tem essas florzinhas também aqui, essas florzinhas são artificiais. Eu tirei o talozinho, que eu acho que eu também vou usar, os talozinhos aqui dela, que eu também acho que vai ficar bacana aqui na montagem. E aí, a gente vai colocando. E tem também as umas flores que eu fiz, que eu vou pegar depois e a gente vai colocar aqui. Vamos começar a montar. Bem, o que nós vamos fazer aqui com essa tela? Nós vamos primeiro trabalhar a tela com o gesso, tá? Para que ela absorva melhor todas as técnicas que nós vamos utilizar aqui. Então, eu vou pegar o gesso aqui e vou passar em toda a tela. O gesso, ele é muito bom para trabalhar em tela quando você vai fazer um trabalho. É bom dar uma misturada nele, tá? Para ele agregar. Ele tá muito fechado há muito tempo. Vou dar uma misturadinha aqui com a própria espátula. Vou misturar toda a resina. Então, a gente passa aleatoriamente em toda a nossa tela. Tá? Nós vamos fazer isso em toda a tela, passando. Não precisa ter nada certinho, nem nada assim. Nem é bom que você faça nada muito certinho, não. Pode deixar assim, como vocês estão vendo aí, de forma incerta mesmo. Só vá puxando e cubra toda a tela com ele, tá? Não deixe nenhuma parte dela sem o gesso. Aproveitem tudo, dá para vocês verem onde é que ele está. E deixe secar completamente para poder começar a usar a peça, tá? Tem que secar o gesso completamente para depois a gente voltar e começar a pintar. Na verdade, é um trabalho que a gente também pode chamar de miximídia. Não sei se vocês já ouviram falar ou já fizeram algum trabalho desse. Que é o uso de vários elementos em uma determinada superfície, tá? E a Canvas é muito utilizada para esse trabalho. Principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas trabalham muito a Canvas com a miximídia. Mas você pode trabalhar na madeira, você pode trabalhar em vários lugares fazendo essa técnica, tá? E o gesso serve para que você possa, tudo que você colocar aqui, você vai impermeabilizar, ele impermeabiliza a tela. Você pode, inclusive, se você quiser, por exemplo, você está vai usar esse elemento aqui, você não quer ele nessa cor, você pode colocar gesso nela toda e depois você pintar no tom que você quer. Então, você quer sua tela toda em rosa, então você pode passar gesso em todos os seus elementos e depois jogar o rosa por cima. Então, o gesso ele serve para isso também. É a técnica muito usada no miximídia, mas nós não vamos fazer isso não. Eu vou usar o gesso aqui para que eu possa pintar esse fundo da tela, tá? E ele dá um efeito bonito, vocês vão ver.
fazer isso toda a tela, tá? Para adiantar, vou secar e a gente volta para aplicar a tinta, ok? Bem, aqui já está passado todo o gesso na peça, tá? Tem uns lugares assim que ainda estão aqui meio... Eu usei para secar, gente, o aquecedor, aquele aquecedorzinho de embosse que a gente utiliza. Quem não tiver, usa o secador mesmo de cabelo. Agora coloque no mais alto, porque senão vai demorar muito de você secar o gesso. Procure, outra dica, colocar uma camada bem fina, esticar bastante ele, para que ele não fique grosso. Porque quanto mais no local que tiver mais grosso, por exemplo, alguns lugares assim, ele demora mais de secar. Então procure esticar bastante o gesso para que ele fique bem esticadinho e seque rápido. O ideal é você deixar de um dia para o outro, tá? Você faz à noite, deixa, no outro dia ele vai estar todo sequinho para você começar a trabalhar. Como eu vou fazer com vocês agora, eu tive que secar com o aquecedor de embosse, que não é muito bom. É bom você deixar a coisa natural, mas ele já está sequinho aqui, já posso trabalhar. Bem, enquanto ele está secando mais, ele está aqui, eu vou tirar ele. E vou misturar aqui com vocês a tinta que a gente vai aplicar nele. Ou então, vou fazer logo o portãozinho com uma tinta spray, tá? Eu vou tirar a parte que quebrou aqui, essa partezinha tem uma também. Eu vou pintar ele com uma tinta spray, tá? Então, eu vou usar uma tinta meio marronzinha, assim, um tom, vou testar um tom assim que eu acho que marronzinha assim, não, é um tom assim meio, um rosa meio escuro. Bem, depois a gente pode vir a dar por cima um tom amarronzado para dar um tom de madeira também. Então vou dar uma escurecida um pouco nele. E deixa eu ver um outro tom mais escuro um pouco. Cuidado também quando vocês forem trabalhar com gesso, outra dica, vocês podem fazer uma mistura de tinta, tá? Essas tintas aqui são aqueles glimmer que eu fiz com vocês, ensinei como fazia em uma aula que eu dei de glimmer para vocês. Então, quando chegar no tom que vocês, aqui já tá acabando, no tom que vocês acham que tá bacana, vocês param e deixam na cor que vocês escolheram, tá? Eu tô testando aqui algumas cores nele pra ver. Esse daqui, ele dá um brilho. Ele dá um brilho bacana também. Então, feito isso, vou deixar secar o portãozinho. Olha o tom que ele ficou. Dá pra vocês verem, tomei bonito. Ele vai secar e ainda vai mudar um pouco essa cor, tá? Vou deixar aqui para que ele seque. Depois disso, nós vamos pintar também, pintar logo o nosso pinheirinho. Vira ele assim. Então, o pinheirinho é verde, né, gente? Então, eu vou pintar ele, não um tom verde, eu não quero ele, na verdade, verde. Eu vou dar eu vou passar por cima dele, eu vou usar vou usar esse tom aqui. Eu vou dar por cima dele, colocar a textura, aquela textura ali.
O peri vai ficar assim, meio prata. Meio madrepérola, meio prata, tá? Essa cor que eu quero pra ele. Olha o tom do peri. Então, ele também vai ficar no cantinho pra depois a gente vir a utilizar. Tudo isso também pode mudar, tá? De acordo com a nossa tela, como ela ficar. Então, vou voltar com a tela aqui. E vamos trabalhar. Tirar essas novas figurinhas daqui para secar. Vou colocar o gesso aqui pra gente poder trabalhar com ele. Ele ainda tá meio mole em alguns lugares. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tinta e vou fazer uma tinta aguada, tá? Meio aquarelada. Como eu quero começar com o tom meio rosado, eu vou colocar a tinta aqui pra vocês verem o tom que eu vou trabalhar. Eu vou usar um pouco do branco. Deixar aqui, que já tá pintado. Então, eu vou colocar o vermelho aqui bem pouquinho, tá? E vou colocar o branco, que são tintas acrílicas da Acrylex, tá? E vou fazer o quê? Um aquarelado com elas, olha aí. Coloquei 2 pigmentos, da branca e da vermelha. Eu quero um tom meio rosado. Então, eu vou puxar um pouquinho o branco, o vermelho, vou misturar aqui com o branco. Vou puxando, misturando até chegar ao tom que eu desejar. E não quero grosso assim, eu quero realmente assim, ó, bem aguadinho, tá? Vou puxando. Aqui, ó, eu vou trazendo um tom bem aguado, que é o tom que eu vou usar aqui dos lados da minha tela. Então, eu venho aqui, ó, e vou pintando. Veja como o pincel desliza em cima do gesso. Ele fica bem, muito bom para ser pintado, tá? O gesso, gente, ele vai impermeabilizar o tecido que tá, né, da tela, que é um tecido, e para que a gente possa jogar qualquer tipo de tinta, de material aqui. Você pode vir batendo assim também, olha, dando esse efeito aqui. Aqui do lado você não vai ver muito bem não, mas quando chegar na parte dela toda, você vai ver o efeito que a gente pode ir dando em toda a tela. Então, nós vamos fazer isso, ó. E a tinta rende, por quê? Porque ela tem mais água do que tinta aqui. Então, nos lugares que o gesso ainda estiver mole, ele vai misturar. Não é bom, tem que deixar ele secar completamente. Estou aqui dissolvendo para ir jogando aqui. Umas batidinhas. Vou fazer isso em todos os lados, bem rapidinho. Ele não vai ficar com a cobertura inteira, por quê? Porque, já falei, né? A gente tá fazendo um aquarelado. E o aquarelado, ele é assim, ele tem mais água do que tinta, olha. Pode dar essa batidinha para dar uma manchadinha nele. Fica bonito também. Ele fica bem
clarinho, tá, gente? É uma cor bem clarinha. Então, nós vamos continuar usando a água, puxando vermelho com branco. Se você achar que tá muito escuro, você vai, pega mais branco. Se você achar que tá muito claro, você pega mais o vermelho. E aí vai pintando. Não precisa entender nada de pintura aqui, tá? Qualquer pessoa faz isso. Um borradinho aqui, ó. Aqui ainda tem uma parte que o gesso ainda tá soltando um pouco. Então agora a gente vai virar a tela, deixar ela posicionada aqui. Para começarmos a trabalhar em cima dela, tá? Então, isso que a gente fez, nós vamos continuar fazendo aqui, ó. Puxando, agora para dar uma misturada em tudo. Vou pegar mais um pouco de água, jogar aqui. Tem que ser tinta acrílica, porque a acrílica que dá essa consistência, tá? E é mais fácil de trabalhar em cima do gesso. Então aqui, ó. Trabalhando aqui. Se eu achar que tá muito escuro, eu venho com a água puxando, olha. Pra deixar mais aguadinho, bem manchadinho. Note como as ranhuras do gesso, elas começam a aparecer. Aqui a gente vai utilizar uma técnica que não precisa ir colocando muita coisa não. Então aí já dei uma luz com branco, tá? A gente espera secar ou vamos acelerar a secagem, tá? E depois nós vamos começar a usar as nossas figuras. Aí a gente vai testando as figuras, porque o fundo dela tem que ter aparecer. Então a gente tem que testar as cores do que nós vamos usar, das figuras, de acordo com o fundo dessa tela. Mas aí primeiro a gente tem que esperar, ela já está quase seca, mas é bom esperar secar completamente a tinta. E aí nós voltamos, eu volto, tá? Pra gente aplicar já a outra técnica. Eu misturei alguns tons aqui, vocês estão vendo, não tem mais só o rosa, né? A gente tem um tom de amarelo aqui, né, que eu usei, um tom amarelado. Vou ver aqui. Um tom amarelado e um tom meio azul também, que reflete como se fosse a cor do céu descendo sobre a tela, tá? Então, assim, o amarelo representa o reflexo solar e o azul como se fosse um pouco do céu descendo sobre a tela, para que a gente possa montar as nossas figuras aqui. Então, aleatoriamente eu fui colocando o azul de cima, descendo um pouquinho, você vai puxando um pouco do amarelo aqui no meio, né, para dar essa impressão, aqui também dos lados, aqui embaixo. Agora aqui a gente vai usar uma textura que nós vamos passar aqui nessa parte, para começar a montar as nossas figuras, ok? Vamos passar uma textura aqui. Bem, notem que eu já sequei, eu pinto e seco, tá, gente? Vocês vão pintando e secando a tela toda para que a gente possa colocar tudo aqui, ela não mancha, ela tá toda seca já. Sempre assim, você vai pintando e secando, tá? Com o soprador mesmo, que ele seca mais rápido. Bem, feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar não esqueçam do pincel sempre na água. Aqui tem um tanquinho, olha, aqui,
os pincéis estão indo sempre para a água, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma textura. Eu vou usar essa textura criativa, tá? Que ela é muito boa para fazer esse trabalho. Então, pronto. Já achei a espátula. Então, aqui, eu vou pegar, tá? Vou chegar um pouquinho para cima para vocês verem aqui na ponta. Então, eu vou pegar a textura e vou passando ela aqui embaixo. Pode passando assim, sem medo de errar, tá? A textura é muito boa. Eu tô esticando ela, você pode deixar ela mais grossinha, se quiser. Pode usar ela com extenso também. Eu tô esticando ela bastante. Vou dar um efeito de terra, na verdade, aqui, tá? Então, eu posso vir também com a esponjinha, antes dela secar, e dar uma batidinha nela aqui, ó. E dá um efeito bem bonito também. Além do que você puxa para as pontas, dá um sombreado na peça. Olha aí. Que bonito que fica. Olha o brilho que fica. Vocês perceberem, olha que lindo. E fica um tom bem bonito, tá vendo? De terra queimada, de um tom assim. Então, temos que esperar secar ou adiantar, fazer secar ela com secador. Pode secar, tá? Pra depois a gente ir montando. Mas antes disso, eu vou fazer também uma textura. Tudo é à base de água, tá, minha gente? Então, eu gosto de trabalhar com produtos à base de água, porque além de não agredir o ambiente, é mais fácil da gente trabalhar, porque é mais fácil de limpar os pincéis, é mais fácil de tudo. Para usar essa textura, colocando aqui a espátula, eu preciso que a espátula esteja um pouco limpa. Bem, eu vou usar essa outra textura aqui no tom esfera, ela é uma esfera dourada, no tom dourado. Ela não vai ficar completamente dourada, tá? Ela vai deixar umas esferas douradas. Então, eu vou passar essa textura em toda a peça, dos lados. Ela tem um efeito lindo, porque ela tem um efeito como se fossem umas pedrinhas. Tá bom aí, bastante. Olha que lindo que vai ficando. Vai mudando todo o contexto do que você estava vendo, né? A tela já vai modificando completamente. Olha aí. Bem, aqui nós já estamos com a tela já pronta, já toda feita. E aí, nós vamos agora só preparar os elementos para serem colados aqui nessa tela, tá? Vocês viram aí, já tá tudo sequinho aqui, a parte da textura. Aqui também essa parte dourada da textura também, aí, com as esferazinhas, já estão todas aqui prontas. Então, a tela já tá pronta para ser trabalhada, tá? Então, nós vamos agora utilizar os elementos. Eu vou deixar ela aqui de lado para que a gente possa fazer agora os elementos.
Bem, nós temos esse pinheirozinho aqui, que eu disse que vou colocar lá. Só que antes eu vou fazer. Eu vou fazer o quê? Eu peguei um papel de seda, tá? Amassei ele todo e vou abrir devagarzinho aqui para não tirar as ranhuras dele. E vou colar por sobre esse pinheiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o pinheiro, colocar aqui atrás e vamos dar uma coladinha. Antes eu pintei ele, vocês viram que eu pintei e coloquei aqui uma textura para que ela depois, no final, quando a gente for preparar ele com a outra tinta, ela apareça essa parte aqui, ó, que eu coloquei com uma texturazinha em relevo, para que essa textura apareça no final. Então, aqui eu vou colar ele sobre o papel. Pode colocar bastante cola, porque precisa que o papel tenha uma aderência total sobre ele. Então, aqui a gente vai colocando a cola. Eu quis fazer isso, eu não quis, na verdade, adiantar esse passo para que vocês pudessem ver como a gente faz essa técnica aqui. Algumas pessoas já conhecem, muitas pessoas, mas outras não. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu vou colar sobre o papel. Tá? Dar uma amassadinha assim pra cola fixar e também o papel não ficar tão em alto relevo, tá? Que não é isso. A proposta não é essa. A proposta é que ele fique com um relevo, fazendo uma textura diferente. Tá? Que agora a gente vai cortar, depois de bem presinho, nós vamos cortar agora esse papel. Então, tendo trabalho de cortar assim certinho, acompanhando todo o desenho, tá? Para que saia realmente o desenho do pinheiro, não fique uma coisa desproporcional. Então, eu vou cortar todinho e eu já volto, tá? Então, aqui já tá pronto, né, o pinheirinho. Olha como ficou depois que eu cortei. Coloquei o papel, cortei ele. Ele tá aqui, olha como aparece, tá vendo a textura que eu coloquei por dentro. Bem, ele não vai ficar assim, né? Lógico, com esse papel. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui um gesso, tá? Um gesso aqui em cima, deixar secar, ou então secar com o soprador. E depois a gente vai dar uma pinturazinha com spray por cima dele, tá? Então, eu vou fazer isso agora. E aí, vocês vão ver como a gente aplica aqui o gesso rapidinho em todo ele. Quando trabalhar com gesso, se quiser colocar uma luva, é indicado, porque suja muito. O gesso, ele suja bastante. Coloque bem assim por dentro e procure colocar a camada bem fininha dele, para ele não demorar muito de secar. Não precisa ser encharcado de gesso, apenas passar uma camada dele para que ele absorva bem a tinta que vai ser usada. Pronto. Agora, esperar dar uma secada e aí continuar. E aí fazer uma pinturazinha dele. Vou colocar ele aqui de lado. Já tá assim, parecendo
se fosse para fazer um tema natalino, ele já estaria. Só era jogar uma tinta meio branquinha aqui para dar uma sombra nele, mas já estaria um pinheiro natalino, com neve e tudo. Vocês podem aproveitar essa ideia e fazer alguma pinheiro para colocar em cartão, alguma coisa assim. Bem, aqui são as nossas cerquinhas. O que é que eu fiz com as cerquinhas? Eu coloquei nelas uns pontinhos com uma tinta relevo para imitar os preguinhos da cerca, tá? E aqui eu fiz um sombreado ao redor dela e dei uma luz com uma tinta relevo brilhante. Eu passei ela com purpurina, assim, bem de leve, com o pincel, para ele dar, assim, esse efeito meio brilhante. E aí eu fiz em todas elas, tá? E aqui ficou essa, para eu mostrar para vocês como eu usei aqui a carimbeira nela. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem que trabalhar elemento por elemento, tá? Então, aqui, ó, envelheci, passando a carimbeira e dando uma envelhecida nela, aqui, ó. Passando carimbeira ao redor para não ficar, na verdade, muito branca, porque a madeira não é assim totalmente branca. Como se ela tivesse desgastada também, né? Envelhecida, já fosse uma madeira já, não foi uma madeira pintadinha agora, a madeira, já que ela tem assim um estilo vintage, a madeira precisa também ser envelhecida. E a gente já aproveita e já dá uma sombreada nela também, já faz a sombra da cerquinha aqui ao redor dela, e ela vai ganhando assim, os contornos vão aparecendo mais e ela vai ficando mais bonita, na minha opinião. Olha aí. Então aqui tá a cerquinha já, como ela vai ficar no trabalho. Olha o brilho dela, tá? Vocês podem dar pra realçar um pouco também quando for colocar na nossa tela. Então aqui tá pronta essa cerquinha. Bem, vamos fazer agora a nossa janela, que na verdade é uma gaiolinha. O que é que eu fiz com ela? Eu peguei, usei um gloss, que ele é um gloss, esse gloss aqui, se vocês não tiverem também não precisa, basta, se quiser usar uma tinta relevo desse aqui, ó, da Corfix, é muito boa essa tinta, também faz efeitos lindos, transparente. Mas eu tinha esse daqui, que é um craquelê, tá? E ele dá pra fazer assim um efeito, ele é da Ranger, ele quebra, ele dá uns caquinhos, olha aí, ele quebra como se tivesse, né, a janela, eu quis dar um efeito assim, que a janela fosse uma coisa já, né, já a madeira já quebrada, já desgastada. Então, essa janela não vai ficar assim, exclusivamente no papel. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um papel de scrap, cortei um papel bonito, assim, de scrap, que tem flor, que tem tudo a ver com o tema que nós vamos usar. Usei a renda para o motivo, né, o motivo romântico, para dar um elemento dele. E aqui eu vou colar a nossa janelinha em cima desse papel, com essa rendinha, imitando como se fosse uma cortina, aqui, um fundo, né, para que ela não fique assim, somente sobre a tela, tá? Então, agora, nós vamos passar, já colei, olha aqui, tá coladinha, né, vocês estão vendo aí, tá coladinha, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou prender aqui, tá? Pode usar cola quente, que eu acho que tem um efeito mais rápido, né? E pode usar, vou descer ela toda aqui, deixar essa parte como se fosse o gradil da janela. Então, eu não vou colar aí. E aqui, nós podemos usar uma cola quente ou uma cola mais forte. Então, essa cola aqui, que ela é uma cola muito boa também. Uma cola importada também, que é uma cola forte. Você pode dizer também a cola instantânea ou a cola quente, que também vai fazer o efeito. Então, nós vamos colocar aqui por sobre o papel. Aqui.
aqui também na rendinha e vamos prender. Não pode colocar cola aqui, lógico. Vamos passar a cola aqui na janelinha, onde ela vai ficar presa, tá? Que será nessas partezinhas aqui dela, pra baixo. Onde o papel vai ficar preso. Então aqui a gente vai passando a cola, tá? E vai bem somente no gradil. Essa parte de baixo aqui, eu não vou usar cola nessa parte aqui, ó. Por quê? Porque ela vai ser colocada em cima dela um outro elemento, que é aquela tira que eu mostrei a vocês. E essa parte eu vou colar no... Eu vou passar cola, vou ver aqui. Vou virar ela. Pra ver se tá certinho aqui. E aqui a gente cola o papel. Depois essa cola, ela fica transparente e some a parte branquinha dela. A gente deixa descansando. E aí, olha aí. Vai ficar bem bonita a nossa janelinha, tá? Esse aqui é o gradil e aqui a gente não vai usar. Por quê? Porque vai vir um outro elemento, que é esse aqui que eu vou fazer agora, que ele vai ficar por cima dessa partezinha do gradil, tá? Então, eu vou deixar ela aqui descansando também, esse outro elemento, e vamos fazer esse daqui. Esse daqui, na verdade, tirando a cola aqui da... é um gradil que eu não quero colocar muita coisa nele, nem quero colocar textura, nem nada assim, tá? Eu quero ele desse jeito, como fosse uma coisa mais rústica. Mas aí o que eu fiz? Eu passei a carimbeira rosa para dar o efeito meio rosado, que é o que a gente tá usando na janela. Mas eu também quero dar uma escurecida nele nas pontas, para fazer já o sombreado dele, porque tudo a gente tem que sombrear, tá, gente? Essa técnica também, ela precisa ser sombreada. Então, eu já vou fazer uma sombra escura aqui ao redor dele, para destacar também a figura. Se ele é um gradil, ele é um gradil meio de ferro, então ele precisa ter um tom assim, meio ferro, como se ele fosse pintado, mas já tá a tinta saindo e o ferro aparecendo. Então, a gente vai dando esse efeito assim, meio de ferro nele. Imaginando que foi pintado de rosinha e a tinta já tá bem antiga, descascando e o ferro aparecendo. É essa a ideia desse gradil aqui. Então, a gente tá no ponto certo. Olha aí. Esse é o efeito dele. Tá? Então, esse elemento também já tá pronto. Nós vamos agora... Eu vou mostrar pra vocês agora um outro efeito que eu vou dar, né, que eu vou colocar na tela. Isso aqui é uma fita banana que eu cortei, né, como se fosse um pedacinho de mais ou menos, aqui tem uns 15 centímetros mais ou menos, mas eu não vou usar ele assim inteiro. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui em cima dele uma textura meio marrom, que é essa textura aqui, amarronzada, vocês vão ver. Bem assim mesmo, dessa forma aqui, ó. Sem muita... Sem usar nada, simplesmente depositar a textura. E agora, com o pincel, eu vou
colocando assim. Vocês vão ver pra que eu vou fazer isso. Então, a textura marrom, se você não tiver textura marrom, não quiser comprar essa textura, ela não é muito barata, você pode comprar a textura normal, aquela branca, e tingir com a tinta acrílica ou PVA. Dá o mesmo efeito. Então, olha aí, o efeito bonito assim, de madeira. Então, é esse efeito que eu quero, eu vou deixar ele também aqui secando, tá? E aí, a gente vai voltar para começar a montar a nossa tela. Aqui estão as flores que eu vou usar nessa bandejinha aqui. São flores de papel, todas que eu fiz, né? São flores fáceis de vocês fazerem. Usei furadores, na maioria. E aqui tem umas florzinhas também, que eu ganhei de uma aluna também, a Ada, que ela sempre me dá algumas florzinhas que ela faz. Aqui tem florzinha artificial, que eu já tinha mostrado a vocês também, que a gente vai usar. Então, assim, eu fiz todo o sombreado da flor com a carimbeira rosa. Eu não gosto de sombrear com carimbeira marrom, assim. Eu acho que tem que dar uma luz, assim, um tom mais que tem a ver com flor, né? Eu gosto mais da carimbeira mais, olha, rosinha, que dá um tom. E ainda mais que a gente tá usando muitos tons de rosa, né? Tons terrosos. Então, vamos lá. Bem, aqui tá pronta. E eu agora vou mostrar pra vocês como a gente vai pintar o nosso pinheirinho, que já tá seco aqui com o gesso. Então, eu vou pegar uma tinta de efeito, que é a da Metal Colors, tá? Vou bater ela aqui, tá misturada. Vou usar aqui na bandejinha, não tem problema, essa bandeja já tá seca. Colocar ela só um pouquinho aqui na bandejinha e com o pincel a gente vai dar umas pinceladas nela, tá? Eu hidratei já o pincel e a gente começa bem de leve, como se fosse uma pátina, dando uma pincelada no nosso pinheiro. Não precisa entrar tinta por dentro do desenho, tá? É só uma pincelada de leve, como se fosse uma pátina realmente, para dar esse efeito do pinheiro. Um efeito que eu falei que vou dar um efeitozinho meio natalino, meio aquela coisa, deixar registrado aí. Mas, lógico, né? Que aqui, no meu pensamento, eu tô fazendo isso para registrar aquela coisa da neve, do pinheiro aqui ainda mais branquinho. Mas isso não vai influenciar de forma nenhuma na visão do todo da peça. Então, aqui a gente deu uma parte, olha como ficou bonito, parecendo realmente que são as folhagens do pinheiro, esse efeito do papel, né, de seda sobre o desenho. E aqui também o Metal Colors dando esse efeito aqui no nosso pinheirinho. Vou mostrar aqui pra vocês direito. Então é bem de leve mesmo, só dando uma sujadazinha no pinheirinho. Olha, ainda sobrou bastante, aí a gente pega e coloca de novo no tubo, porque essa tinta é cara e não pode desperdiçar. Então, era só um pouquinho mesmo para dar esse efeito aí. Vou mostrar para vocês mais de perto como ficou o efeito do pinheirinho aqui no papel e no gesso. Olha que bonito que ele fica. Só mesmo uma... E dá um brilho também, né? Porque esse Metal Colors, ele tem um gel na composição dele que dá esse brilho também. Então, tá aqui pronto o pinheirozinho já pintado. E a gente já pode começar a montar as nossas pecinhas. Aqui ainda tá meio... Eu vou dar uma secadinha aqui nele. E a gente vai começar a montar a nossa tela. Bem, agora nós vamos começar a parte melhor da brincadeira, que é colar
as coisas no lugar. Bem, você tem que escolher a figura central do seu trabalho. Minha figura central é essa janela aqui. Então, eu já coloquei ela, já colei aqui, já posicionei no lugar certo. Porque daqui é que a gente vai começar a montar a nossa peça, tá? O nosso quadro. Então, eu tinha colocado aqui, vocês viram que eu fiz essa textura aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar ela, tá? Em quadradinhos assim, que não precisa ser do mesmo tamanho, um maior, outro menor, outro pequenininho. E aí vou fazer aqui ao redor tirar aqui o amarelinho, né? Cuidado na hora que vocês forem secar a textura, sequem com o secador ou o aquecedor bem longe, tá? Porque ela é uma textura, porque a borracha daqui da nossa fita, ela começa a dissolver, então, e é inflamável, né? Não pode usar assim. Então aqui a gente vai colocando assim como se fosse uma paredinha. Lá do outro lado também. Se quiser, pode até colocar mais, tá, gente? Vou colocando assim um pouquinho só pra dar uma aparência de uma paredinha, que ela não tá voando assim no espaço da tela. Só uma paredinha com um tijolinho. Olha aí. Tá? Não precisa ser nada uniforme, a gente vai montando desse jeito. Então, feito isso, nós vamos prender agora os outros elementos, tá? Eu vou prender, já que eu tô aqui na janelinha, o parapeito dela, que é esse aqui, tá? Então, vou usar a cola quente, que já tá aqui no ponto, porque eu quero dar um relevo a esse parapeito. Então, eu quero usar a cola quente porque ela faz isso. Além de prender de imediato e não soltar, ela deixa um relevozinho nele. E aqui vai para o parapeito da nossa janela. Tira o excesso da cola aqui. Olha que bonito que tá ficando aí. Só isso aí já tá ficando bonito, né? Então agora nós vamos prender as cerquinhas, tá? Então vamos colocar cerquinhas porque de repente o nosso pinheirinho ele vai ficar aqui. Então vamos prender logo o pinheirinho. Vamos prender o pinheirinho aqui pra dar. Então esse pinheiro ele fica, né, aqui. Vou colocar ele aqui para depois a gente prender então as nossas cerquinhas. Trabalhar com tinta ou com cola quente é muito bom, gente, porque esse trabalho aqui na tela ela adere bastante e é rápido, né, a colagem. Só tem que ter cuidado para não queimar
a mão. Pronto, eu dei uma sombreada aqui no nosso pinheirinho, tem que ser colado rápido, senão ela seca. Então aqui vai o pinheiro, aqui embaixo. Se secar, você dá uma... Olha, ela seca bem rápido, então tem que ser muito rápido. Dá uma colada novamente. Soltou tudo. Tá solto. A gente tem que colar, depois ir recolando novamente. Aqui tá colado. Bem, aí tá o pinheirozinho colado. Vou colocar aqui outra cola na quente aqui. Outro bastante. E agora a gente vai montar. Bem, aí a gente sempre dá uma olhada. Parece até que ele tá voando. Assim. Dá uma olhada como a gente colocou. Pra poder montar as outras peças. Bem, aqui, né, por cima do pinheirinho vai a cerquinha. Duas cerquinhas vão ficar juntas, alinhadas. E uma vai ficar um pouquinho separada delas e mais pra cima. Por quê? Qual é o efeito disso? Você olhando assim, dá a impressão de que a porteira aqui tá aberta, né? De que essa gradezinha tá aberta para passagem, né? Para entrar dentro aqui do espaço, do contexto. Então, ela vai ficar levemente acima, um pouquinho só, e a gente vai colar as outras no mesmo alinhamento. Depois a gente tem que tirar esses fiapos todos do colador. Certa. Tirar depois os fiapos da cola quente. Vou passar somente aqui na primeira aqui. E vou colando as outras. Ela vai secando. Se quiser dar volume, pode deixar até assim, um pouquinho solta, né? Fica bacana também. Mas por verdade dura, vou prender. Bem, aí tá presa já essa cerquinha. Agora eu vou prender essa aqui do mesmo jeito. Um pouquinho pra cima e um pouquinho afastada das outras. Pronto. Então, olha que bonito tá ficando aí o nosso quadro, tá? Agora a gente vai começar a parte mais bonita, que é a montagem das flores, tá? Então eu vou pegar aqui
alguns raminhos de folhas. Vamos cortar. Esse daqui a gente pode até puxar só o amarelinho. Aqui também tem outros. Tô fazendo aqui pra vocês verem. Essa parte dura assim não é bom colocar de arame, porque ela fica muito pesada. De repente, vou cortar aqui pra puxar essa ela sai aqui. Quando sair, a gente tem que dar um picozão aqui e tirar as partezinhas dela. Aqui. Aqui. Eu não sei se eu vou usar tudo isso, tá, gente? Eu vou só tirando pra ter uma ideia de como eu vou começar a montar. Vou montar essa folhinha aqui. Vou deixar um pouquinho solta. Vou colocar umas aqui, ó. Como se fosse uma planta que deu aqui na... Subiu aqui na cerquinha. Não vou prender todas as folhas, não. Vou deixar umas folhas meio soltas pra fazer essa coisa assim meio... Olha aí, como tá ficando já com outra, já aparecendo a nossa proposta. Eu vou prender algumas florzinhas aí pra adiantar o vídeo, não ficar tão demorado, e aí eu volto pra gente terminar o resto, tá bom?